Olá, meus amores! Estamos iniciando mais uma aula de iniciação científica. Dessa vez, dando continuidade ao conteúdo de levantamento bibliográfico, essa então é a aula 2 sobre levantamento bibliográfico. Lembrando que esta é uma aula para as turmas de 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental. E eu sou a professora Margola. Bom, na aula anterior, quando nós começamos a falar de levantamento bibliográfico, nós falamos da importância desse levantamento, comentamos que é um processo que é muito importante e é obrigatório no desenvolvimento da pesquisa, né? E de como você pode tornar, às vezes, esse momento um pouco mais agradável, né? Escolhendo um ambiente interessante, procurando fugir das distrações. E comentamos que nesta aula, então, nós iríamos trabalhar um pouco do processo de construção, da utilização desse levantamento bibliográfico na construção de algum texto. Bom, quando você vai pesquisar algo lá na internet, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, família e escola. Então você vai lá no Google, você digita lá o assunto que você quer, a palavra-chave, né, ou a palavra central da sua pesquisa, e aí o Google vai te dar uma lista, uma série de informações, de conteúdos sobre aquela temática. Aqui eu coloquei família e escola como exemplo, e aí ele me deu algumas pesquisas, algumas informações, alguns trabalhos já publicados. Então, por exemplo, tem essa aqui no site educador.brasilescola.com.br, a importância da parceria e escola. Uma outra, escolas, na página Escolas Disruptivas, tem o tema 5 razões pelas quais a relação entre pais e escolas é tão importante, além de imagens, enfim. Então, o Google ele vai te dar algumas informações. Claro, nem sempre você vai acessar todas as pesquisas que o Google vai te fornecer. Mas, às vezes, aqui só pelo título e por esta prévia, já dá para ter uma ideia, você já consegue fazer uma pré-seleção daquilo que te interessa. Em geral, quando você já clica aqui em uma dessas informações, muitos de vocês têm a mania de fazer o chamado Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá, seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V, copia o texto. A professora me pediu só isso, manda. Mandou. A professora lê, gente, mas esse menino é muito inteligente. Olha o pensamento dele. Como é que ele chegou nessa questão toda? Nossa, sabe? Como se você já tivesse, assim, tivesse lido muitos textos, muitos livros ao longo de um curto período de tempo e construiu um mega texto. Mas, na verdade, você fez um Ctrl+C, Ctrl+V e fez igualzinho alguma outra pessoa, porque quando você faz o Ctrl+C, você pega uma informação, copia e cola exatamente do mesmo jeito que ela é. Só que esqueceu, nesse processo de Ctrl+C, Ctrl+V, de dar créditos a quem é o verdadeiro autor da informação. Você pode até Ctrl+C, Ctrl+V. Fez, é importante aquela informação, beleza. Mas não pode esquecer de dizer quem foi que falou aquilo. Quem foi que realmente teve aquela ideia inicial. Quem escreveu, quem pensou, quem construiu aquela ideia. Tá? Então não é simplesmente copiar e colar o texto e colocar ali como se fosse você que tivesse construído aquele texto, que não foi. Então foi uma outra pessoa que construiu. Quem foi essa pessoa? Eu peguei aquela segunda pesquisa e abri ela aqui, tá? 5 razões pelas quais a relação entre família e escola é tão importante. Então, nós temos o nome de uma autora, Graziele Ortega,
a data de publicação, 15 de janeiro de 2020. E um texto aqui muito interessante. A página, né, a qual ela publicou, a Escola Disruptivas. Às vezes, se eu tivesse pedido para você fazer um trabalho relativo a essa importância de família e escola, você poderia vir aqui, copiar e colar e mandar para mim. Sem citar a fonte, sem dizer quem foi que escreveu, de qual site que você tirou, período que foi publicado, enfim. Mas esse não é o ideal. A gente precisa citar, dar crédito a realmente quem pensou, a realmente quem construiu o texto. Então, nós vamos buscar construir esse texto, estudando e construindo da forma correta, dando crédito às pessoas da forma correta, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, a família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade de um indivíduo. Afinal, é no seio dela que as crianças têm o primeiro contato com a existência do outro, o que faz desenvolver noções de afetivo e de solidariedade. Desse contexto, ainda ela extrai relevantes princípios e valores éticos. Dessa parte do texto, me interessou muito essa primeira parte, essa primeira frase. A família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade de um indivíduo. Vou fazer aqui o Ctrl+C, Ctrl+V que vocês costumam fazer. Só que, quando a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V, nós não podemos esquecer de dar crédito ao autor e dizer também o período de publicação, tá? Então, fazendo essa utilização da bibliografia na construção de um texto, vou pegar lá, a família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade de um indivíduo. Quem foi que falou? Ortega. Em que ano? 2020. Então, eu dou créditos, eu digo quem foi que falou isso. Eu poderia, às vezes, o que vocês costumam fazer, ou a gente costuma fazer, porque eu também não fiz lá no passado, mas a gente tem que se policiar para evitar fazer isso ao máximo, tá? Isso é errado. Não é um pensamento nosso. Então, eu poderia, às vezes, só pegar, copiar e colar e dizer é meu. E não é. Teve uma outra pessoa que pensou nisso, tá? Então, dê crédito a essa pessoa. Diga quem foi que pensou e quando que ela pensou, ok? Então, aqui tem o nome, o sobrenome, no caso, o último, Ortega. E o ano em que foi publicado, 2020. Continuando. Bom, além daquele texto, como eu estou falando de família e escola, eu estou construindo. Gostei daquela primeira frase. Gostei dessa primeira frase que coloquei aqui. Continua a minha pesquisa. Achei ainda, lá na minha pesquisa no Google, cliquei em um link e abriu um texto nesse modelo de PDF. Aí tem como título a importância da parceria entre a família e a escola para a formação e desenvolvimento do indivíduo. Está aqui o nome dos autores, André Barbosa, publicado em 2018. E aí tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, né, onde ele fala sobre a questão da instituição familiar. Quando ele diz que a instituição familiar é a base do indivíduo e que é por meio das relações que a criança estabelece com a família que ela aprende valores morais, culturais e crenças. Tá? Então, essa parte aqui eu achei bem interessante. Acho que vai construir, ou melhor, vai casar bem, né, formar junto com aquela primeira frase que nós já colocamos lá no texto, vai formar um bom primeiro parágrafo. Então, vou pegar esse trecho aqui. Quando a gente olha, a gente pode perceber que ele tem aqui, por exemplo, um parágrafo, um trecho, que é de um outro autor, que ele cita, inclusive, tá? Então, esse trecho aqui é dele. E eu preciso, claro, dar crédito a esse autor, já que eu vou citá-lo, né? Então, André Barbosa, e também fazer
dizer o ano de publicação, então, desse texto. Então, eu vou pegar esse trechinho aqui da fala dele e vou utilizar na construção do meu texto. Coloquei em verde a parte que eu já tinha colocado antes da outra autora, só para que a gente não confunda. E colei aqui, então, aquele trechinho que eu gostei lá do artigo dele. Então, é por meio das relações que a criança estabelece com a família que ela aprende valores morais, culturais e crenças. Quem disse isso? André e Barbosa, o ano 2018, tá? Então, coloquei aqui aquela frase e o ano, dei créditos, então, ao autor e o ano de publicação. Então, construí o meu primeiro parágrafo. Se a gente for ler agora todo o primeiro parágrafo, ficou da seguinte forma: a família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade de um indivíduo. É por meio das relações que a criança estabelece com a família que ela aprende valores morais, culturais e crenças. Construímos o nosso primeiro parágrafo. Mas eu estou falando de família e escola. Falei aqui de família, está faltando ainda a parte, a fala sobre a escola. Bom, continuando então a pesquisa, eu vou utilizar ainda aquele texto lá proposto pela Graziela Ortega. Ela fala aqui mais à frente um pouco sobre a escola e vou dar ênfase aqui, coloquei uma linha vermelha para a gente visualizar uma parte do texto que me chamou muita atenção, onde ela aborda a importância da escola. E ela fala o seguinte: a escola também tem destaque no processo de aprendizagem de seus alunos, uma vez que é responsável por proporcionar conhecimentos e permitir a convivência em coletividade, estimulando assim o respeito ao outro. Achei muito interessante e acho que vai construir, também vai ser bem interessante falar sobre essa importância da escola a partir dessa visão de Ortega, talvez naquele texto que eu esteja construindo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui do texto, sem esquecer de dar crédito à autora, falando também do ano de publicação. Então, coloquei em verde aquela parte que nós já tínhamos construído antes e colei aqui, então, aquele trecho lá falando sobre a escola. Ficou. No entanto, a escola também tem destaque no processo de aprendizagem, uma vez que é responsável por proporcionar conhecimentos e permitir a convivência em coletividade, estimulando assim o respeito ao outro. Quem disse? Ortega, 2020. Tá? Então, sempre é muito importante. Vi o texto, li, achei um trechinho interessante, vou utilizar no meu trabalho, mas não esqueça de dizer, de dar crédito ao verdadeiro autor, tá? A quem construiu. Você está construindo o seu texto a partir da visão de vários autores. Isso é importante de se saber. Essas falas aqui, esses textos não são seus, não são meus, são de outras pessoas. Mas eu estou construindo um ponto de vista a partir de outras pessoas. Então, a gente constrói conhecimento a partir da visão de outras pessoas, de outros pesquisadores. E é preciso dar crédito a esses pesquisadores, a essas pessoas também. Ok? Então, aqui a gente começou então esse processo de construção, utilizando essa bibliografia, aquele levantamento bibliográfico, que é super importante. Espero que tenha ficado super claro. E aqui a gente encerra então a nossa segunda aula sobre levantamento bibliográfico. Até breve, meus amores!